Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Eu agradeço a audiência de vocês e peço a vocês que nos sigam nas redes sociais @Triciatados e no YouTube Programa Triciatados. Todo comentário, toda curtida é muito importante para nós. E hoje também vamos dizer para você seguir o nosso convidado mais querido, mais pedido por vocês, que é o @História Inteligência, professor Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa. Fábio Augusto, vamos falar de cemitério? Bora! Fábio Augusto, a sua especialidade é uma especialidade não muito comum, né? As pessoas geralmente não gostam de estudar nada relacionado à morte. Isso. Né? Conta um pouquinho, por que a morte não te assusta, Fábio Augusto? A morte não me assusta porque, assim como outros historiadores que se debruçam sobre o tema, eu gosto de compreendê-la como um evento que é cultural. Cultural, faz parte de todas as conjunturas históricas, está presente em todas as sociedades, cada uma encara com suas particularidades, e a compreensão da morte auxilia na nossa própria compreensão sobre a nossa finitude. Eu gosto de encarar a morte dessa forma. Então, Fábio, tu és uma pessoa que tu encaras a morte sem sofrimento? Olha, assim, tem um historiador, um dos teóricos que eu usei, que é o Philippe Arrier. Ele fala que a partir da segunda metade do século XIX, aquela morte que era familiar desde a Idade Média, começou a ficar mais difícil para as pessoas, mas não pensando na própria finitude, mas na morte do outro, dos familiares, dos amigos. Explica o que era a morte familiar para alguém que possa não ter nos assistido. Bom, gente, a morte familiar, ou domesticada, como o Arrier gosta de chamar, é aquela morte que fazia parte do cotidiano da população desde o período da Idade Média. É um período de muitas guerras, epidemias, e a morte se fazia presente desde cedo em todas as camadas sociais. Os nossos antepassados, eles tinham uma convivência mais familiar do que nós temos atualmente. Enquanto nós tendemos a transformar a morte em um tabu, o homem medieval encarava a morte como mais uma etapa da vida, por conta dessa convivência com a morte. Não, na verdade, o que eu gostaria de falar nesses tempos de tanto comentário acerca da morte solitária do ator Gene Hackman, seria o fato de que houve um momento em que a morte era, na sua maioria, assistida pelos familiares. Sim. Né? A pessoa podia fazer a passagem ao lado das pessoas que ela amou a vida toda. Sim. No seu ambiente de costume, né? E aí nós passamos por um período onde as pessoas passaram a morrer nos hospitais. E hoje a gente começa a viver uma época onde nem quem leve aos hospitais as pessoas têm mais. Sim. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, vivem sozinhas e morrem sozinhas, né? Isso. Então, o ator Gene Hackman, ele teve um final de vida muito triste, que a esposa acabou falecendo e ele, como tinha um grau elevado de Alzheimer, precisava de um cuidado, né? Uma dedicação muito grande. Ele acabou falecendo por falta de cuidados. Então, apesar de ser uma morte domiciliar, ela não é uma morte familiar, né? Sim. Ela é uma morte triste. Sim. Porque a gente vê relatos, né, da Idade Média até o final do século XIX, né, falando da alegria de encontrar Deus, né? Sim. Inclusive, até no caso de Manaus, que é a ideia central da minha tese, a futura tese que já estou esboçando, é que aqui em Manaus as atitudes diante da morte tradicionais duraram muito mais tempo do que em outras regiões por conta da... Sim. Por exemplo, o Philippe Arrier, ele fala do tabu da morte no Ocidente a partir da década de 40 e 50. Quando eu estudo a documentação, relatos,
fontes documentais, jornalísticas, nós encontramos ainda na década de 50 pessoas em Manaus morrendo da mesma forma como se morria no século XIX. Olha, salvo enganos, relatos familiares que a morte hospitalar aqui no Amazonas só ganha volume a partir da década de 70, depois do início da Zona Franca. E a questão... Bom, se a gente pensar que até muito pouco tempo nós tínhamos o Hospital Getúlio Vargas, a Santa Casa e a Beneficente, ponto final, realmente não haveria leito para essas pessoas, né? É um dos pontos que eu abordo na dissertação. Manaus e Amazonas tem todo um contexto interessante que contribui para essas atitudes diante da morte. Uma baixa cobertura hospitalar, um grande número de mortandade, tudo isso contribui para essa forma de encarar a morte. O fato da Amazônia ser uma região de grande capacidade de desenvolvimento de vida, então bactérias e vírus encontram ambiente propício aqui, mas sobretudo eu acho que o manauara, de uma forma geral, é um amazonense, porque no interior continua assim. Ele começou a desistir de morrer em casa, né, daquela morte assistida pelos familiares, a partir do momento que começou a ficar perigoso para os próprios familiares, né? Começou a existir, além de uma cobertura hospitalar maior, mas começou a existir uma certa implicação ao se morrer em casa. Também. Além disso, os historiadores, antropólogos colocam como um ponto importante dessa mudança o fato de que a expectativa de vida aumentou muito. E porque se você conversar com aquelas pessoas nascidas até a década de 40, década de 50, elas expressam uma grande vontade de terminar seus dias na própria casa, na própria residência. Isso. Né? Isso é uma coisa interessante, porque hoje, se você tiver um parente que perca a vida em casa, nossa, você precisa de uma peregrinação. Primeiro de tudo que você precisa ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, é investigado se aquela morte foi de causas naturais. Depois, aquele corpo precisa ir para o IML, né? Ser estudado. Então, a morte familiar, ela passou a ser uma morte suspeita. Também. Né, Fábio? Também. E hoje nós temos uma rede hospitalar muito maior. Não foi suficiente na pandemia, não foi. Mas nos dias comuns, onde tá tudo correndo dentro do esperado, a gente já pode contar com um número de leitos hospitalares muito maior, né? Sim. E também pelo fato de que a saúde passou às mãos da iniciativa privada, né? Porque até então nós só tínhamos saúde pública e as Santas Casas de Misericórdia ou as instituições beneficentes, né? Aqui, beneficente portuguesa, mas em outros lugares, beneficente sírio-libanesa, beneficente Albert Einstein, enfim, né? Todas as associações beneficentes, né? Mas o que eu te pergunto, Fábio, as pessoas vão ao hospital para procurar a cura ou as pessoas hoje preferem partir, as pessoas mais jovens, no ambiente hospitalar mesmo? No ambiente hospitalar. Tentando até o último momento. Sim, porque é até um futuro tópico da minha tese. A medicina, a partir do século XX, ela vai... Na verdade, a partir do século XIX, ela vai se colocar nessa missão de travar uma luta constante contra a morte. Vai ser essa questão. O hospital ele oferece essa possibilidade de recuperação. E também a gente tem que pensar que, do ponto de vista religioso, a morte ela foi dessacralizada. Se dessacralizou essa ideia de morrer perto dos seus.
Se desacralizou também a ideia de, dependendo da religião, de morrer em comunhão com a igreja. O perfil religioso da população mudou muito. Nós temos o surgimento de vertentes do cristianismo que, diferente do catolicismo, não tem essa valorização da questão da morte. A gente vê isso no próprio modelo dos jazigos, né? E o crescimento também da questão da cremação, que nunca funcionou aqui, porque não é uma prática cristã, né? Isso. É uma prática mais do Oriente, né? Exato. Fábio, uma outra coisa que eu te pergunto é o seguinte: as pessoas mais jovens, elas preferem ir ao hospital para se tentar recuperação e tudo mais. Mas como é que a gente explica esse grande número de pessoas, principalmente do interior, que se recusa a ir a um hospital? Isso é muito interessante. É um dos aspectos que eu quero abordar na tese, porque se em Manaus a gente consegue ver a persistência até a década de 50 e 60 dessas atitudes diante da morte, no interior a gente consegue visualizar isso muito mais forte ainda. Aí nós temos N explicações possíveis. Geralmente as regiões interioranas, seja no interior do Amazonas ou, por exemplo, no interior do Nordeste, elas acabam se tornando núcleos de resistência desse pensamento tradicional, porque elas são menos afetadas por influências externas que acabam por modificar aquelas perspectivas mais tradicionais. O interior ainda tem muito disso. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando um pouco mais sobre a diferença das pessoas da capital e do interior com relação à morte. A gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco, falando a respeito da morte, né? Aquela palavra que a gente nem gosta de pronunciar, com o nosso especialista na vida pós a Terra, que é o Fábio Augusto. Fábio, nós falávamos aqui antes do intervalo da diferença de comportamento das pessoas das capitais, dos grandes centros, em relação às pessoas do interior, né? No que diz respeito à morte. Isso. Né? Que as pessoas do interior ainda têm uma resistência muito grande a ir para hospitais. Sim. Ainda tem uma preferência muito grande a realizar velórios na sua própria residência. Exato. Me explica um pouco por que essa diferença. Os interiores, eles acabam, como nós falamos no final do bloco, sendo núcleos de resistência dessas mentalidades tradicionais. São regiões de difícil acesso a essas mudanças que vêm do exterior e elas acabam se instalando. E se a gente for pensar, no interior do Amazonas, em cada comunidade nós temos uma capela, uma igreja. O perfil religioso do interior ele é totalmente diferente do da capital. Na Sem capital dúvida. A gente já tem uma mudança do perfil religioso que vem se acentuando desde o final dos anos 90. Manaus já não é uma cidade tradicionalmente católica. Não, e sem contar que as grandes festas das cidades do interior são as festas religiosas, né? Exato. E o catolicismo, por excelência, é uma religião Como exemplo disso, a gente tem Santo Antônio de Borba, Sim. né? E o catolicismo, enquanto religião, ele tem como uma de suas principais bases essa questão do culto aos mortos, da reverência, algo que já não é presente em outras religiões. E a gente vai falar sobre isso protestantes. num próximo programa, porque temos muito a falar sobre isso. Exato. Inclusive algumas polêmicas que se tem, né? A gente escuta na mídia uns absurdos, Sim. né? Quando a pessoa famosa que se vai é de outra religião que não a nossa. Fábio, existe também alguma coisa no interior relacionado a Essa resistência?
Não, há um medo do ambiente hospitalar? Tem. Tem, né? Tem. O Câmara Cascudo, o Luiz da Câmara Cascudo, no Dicionário do Folclore Brasileiro, no verbete morte, ele diz que no Brasil antigo existiam 2 tipos de morte, a bonita e a feia. Qual era a morte bonita? Era a morte em casa, rodeada dos familiares, em comunhão com a igreja, dando as últimas instruções, dando as instruções para o testamento, o local e como seria o velório. Essa é a morte em que você administra sua própria passagem. Sim. Você tinha algum controle sobre os teus últimos momentos de vida? A morte feia, por outro lado, era a morte matada, a morte nas santas casas, a morte nos lazaretos, a morte em tempos de epidemia, que não dava tempo para nenhum tipo de preparo. Ou seja, morrer em casa é uma morte desejada. Morrer no hospital é um tipo de morte indesejada por muito tempo. E impressionante aqui, eu vou fazer uma referência à minha querida mãe, né? Que foi talvez a primeira ou a mais longeva professora de História da Medicina. Ela tinha essa relação, né? Embora ela vivesse no século XXI, ela tinha uma vontade muito grande de morrer em casa, perto dos filhos. E por mais incrível que pareça, ela conseguiu realizar esse desejo em pleno século XXI, por ter morrido no auge da pandemia, onde não havia leito. E, assim, você observando o semblante de uma pessoa que morre no colo dos filhos, é uma coisa assim meio impressionante, meio chocante, né? De você comparar. É aí que tá. A morte em casa, você tá fazendo parte do quê? De uma coesão familiar. No hospital, infelizmente, você acaba sendo uma morte solitária. Uma morte solitária, e você só vai engrossar uma estatística. O hospital, infelizmente, já tem profissionais da saúde que tentam transformar a medicina, tornar a medicina mais humanizada nesse aspecto da morte, só que o hospital, a morte, ela é tratada apenas como um número. Em casa, a morte tem essa coesão familiar. Então, tu acreditas que talvez fosse mais interessante levar para casa os pacientes muito idosos e não deixá-los terminar a vida nos hospitais? É uma questão que é um debate que está em debate antigo. Bem... Tem uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler-Ross. Nos anos 90, ela escreveu um livro, um manual sobre como encarar a morte. Ela trabalhava em hospital com doentes terminais, ela estudou esses doentes terminais. Qual era a vontade de 90% desses doentes terminais nos anos 90? Voltar para casa? Voltar para casa. Só que aí acabava tendo aqueles conflitos de competência. Libera ou não libera? Não, isso a questão legal é muito complicada. Pois é. Mas assim, a vontade daquela pessoa, porque a gente vê que hoje as pessoas morrem lutando, né? Sim. E você vê realmente o semblante de luta, né? Mas assim, a gente pensa que cada dia a expectativa de vida vai aumentando tanto que às vezes aquele paciente idoso, muito idoso, ele não quer mais lutar. Eu acho que quer passar os últimos momentos próximos aos seus. O que você aí, telespectador, acha? Você gostaria de estar num hospital tentando até o seu último momento? Eu acho que para pacientes jovens isso aí não é uma questão, né? Para pacientes jovens, você tem que lutar pela vida desse paciente até o final, mas o paciente com mais idade, será que é melhor a gente intervir e tentar até o último momento, ou seria melhor deixá-lo decidir se voltaria para casa ou ficaria no hospital? Isso eu pergunto, sabe, porque me dá uma dor muito grande me lembrar da última visita que eu fiz ao meu sogro, me pedindo, me tira daqui, né? Me tira daqui. E isso é uma voz que eu acho que a maior parte das pessoas
já escutou algum dia na vida. Sim. Se você não escutou, né? Se ninguém partiu ainda na sua vida, graças a Deus, você vai escutar algum dia, né? Pedidos, né? Últimos pedidos que às vezes você não sabe, não acha que seja o último pedido, né? De algum ente querido, né? Mas eu me recordo, a última visita que eu fiz ao meu sogro, ele me pedia: minha filha, por favor, me tire daqui, né? Tem também uma questão de erro médico, tá? Que, enfim, eu não vou falar qual o hospital aqui, porque nós optamos por não brigar com relação a isso, e porque a dor seria maior. Tem uma questão de erro médico, mas será que tem uma questão de que ele estava cansado daquele ambiente, ele queria ir para casa, morrer em paz? Eu não sei. A gente não sabia que aquilo era o final. A gente achava que ele estava sendo atendido da melhor maneira possível. Mas será que a pessoa sabe, Fábio? Sente quando vai embora? Tem Câmara Cascudo, descreve alguma coisa? Sim, ele descreve. Então me conta. Os antigos, por essa convivência diária com a morte, não só o Câmara Cascudo, outros historiadores, João José Reis, Câmara Cascudo, Cláudia Rodrigues, e o próprio Philippe Herré na França, eles mencionam que os antigos eles tinham uma espécie de premonição da morte, através de sonhos, agouros, mensagens divinas, ou o próprio pressentimento, o instinto humano. Eu acho interessante que a última conversa que eu tive com a minha mãe, eu não posso dizer nem que na véspera dela morrer, porque já tinha passado de meia-noite, talvez no dia da morte dela, só que no início da madrugada, ela teve conversas falando sobre assuntos do nosso passado que causavam muita alegria para ela, mas também detalhes que eu desconhecia. Detalhes como se fossem orientações para o futuro. Aí a minha pergunta: será que ela sabia? Será que ela pressentia? Será que a vontade dela de ficar em casa era tão grande que ela não deu alarde de que ela estava piorando? Uhum. Né? Isso é uma pergunta que eu me faço, sabe? Qual é o limite, entendeu? Entre a questão legal, a questão da esperança de lutar, ou a questão de respeitar o desejo, né, daquele seu ente querido, né? Sim. Eu acho que isso é um debate tão complicado, né? Só não é tão complicado como a questão da eutanásia, né? Que a gente tem agora recente, a história não tão recente como a do Gene Hackman, mas a história de um dos grandes filósofos brasileiros da atualidade, né, da modernidade, Antônio Cícero, né, que optou, né, por praticar a eutanásia assistida, né, em outro país, porque aqui isso não é legal, né? Explica um pouco para o nosso público o que é eutanásia, né? Que é uma questão que já se tentou debater várias vezes no Brasil, inclusive numa novela que teve que alterar totalmente, né, o seu rumo, que foi Os Gigantes, né? Que foi uma novela que foi totalmente rejeitada pelo público. Salvo engano, foi Os Gigantes, sim. Cuja personagem principal, acho que era Dina Sfati e Francisco Coco. Me perdoem se não foi exatamente isso, mas eu acho que sim, né? Explica um pouquinho o que é a eutanásia. Bom, a eutanásia, em resumo, é uma prática... O eu já diz, é uma decisão própria, Isso. Né? A eutanásia é um recurso médico, o último recurso que uma pessoa que está em sofrimento e não tem mais condições de restabelecer sua saúde, a normalidade, utiliza para pôr fim ao próprio sofrimento. Ela se voluntaria para acabar com o seu próprio sofrimento. É a morte voluntária, que alguns países, né, sim, acreditam ser legal, né? Isso. E no Brasil ela não é legal e
você tenta até o final, né? É um assunto que é tão chocante no Brasil que Antônio Cícero comunicou à irmã, né? Eu acho que a irmã Marina Lima, que é uma cantora famosa, eu acho que ela teve notícia após o ato. Eu sei que ela soube no dia. Não sei se imediatamente após ou imediatamente antes, mas enfim. E o que você acha, gente? O que você acha com relação à morte? Você preferiria morrer num hospital? Você preferiria morrer na sua casa? Ou você preferiria morrer em casa somente se você fosse muito idoso e morrer lutando num hospital se não fosse tão idoso assim? A gente quer saber a sua opinião, porque a gente vai voltar falando sobre esse assunto numa outra oportunidade. Agradeço a audiência de vocês, agradeço ao Fábio. Muito obrigada por estar com a gente aqui e sigam-nos nas redes sociais. Uma boa noite e fiquem com Deus.